Bom dia, caríssimos alunos, caríssimas alunas. Estamos aqui para a nossa aula 53, onde faremos a revisão da nossa A9. A9 que ocorrerá agora no próximo sábado, dia 6 de novembro. Quero, então, através desta aula, prepará-lo para que desenvolva uma boa redação. Já quero de início falar, que a nossa A9 será um texto dissertativo argumentativo. Então, é importante que você se prepare para seguir essa macro e microestrutura do texto dissertativo argumentativo, né? A introdução, o desenvolvimento, na conclusão apresentar a proposta de intervenção. Então, faremos uma abordagem. Lembrando que você, aluno, realizou 6 avaliações ao longo do ano, com o texto dissertativo argumentativo. Então, está mais do que preparado. Vamos confiante para esta A9, tenho certeza que você será um vitorioso. Antes, eu quero lembrar que nós estamos com a atividade 13 aberta, é a reescrita da 8. Termina o prazo para você realizar a reescrita da 8 e anexar no AVA no dia 5 de novembro, até às 18 horas. Então, não deixe de fazer essa reescrita, é importante, você estará treinando. A nossa 8 foi uma crônica argumentativa, tá certo? Então, eu pedi que nessa reescrita você fizesse ali, até para treinamento, a conclusão com uma proposta de intervenção, visando, inclusive, a nossa A9, que estava previsto aí, poderia, na realidade, ocorrer e realmente será um texto dissertativo argumentativo. Bom, vamos então começar relembrando, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nós sabemos que são 4 parágrafos. O primeiro é a introdução. Então, a introdução, nós temos ali o GTP. Nada mais é do que o gancho, mais a tese, mais o plano de desenvolvimento. O gancho seria a utilização de uma daquelas estratégias para prender o leitor, para chamar a atenção ali do avaliador, tá certo? Então, use, alusão histórica, use ali uma citação, você pode usar essas estratégias como gancho. Depois tem a tese. A tese é o seu posicionamento em relação ao tema, em relação ali à proposta da redação. Então, uma vez apresentada a proposta, o tema, você deve se posicionar. Nós vamos ver cada um desses passos depois na prática, inclusive também vendo uma redação de uma aluna aí da A6, tá certo? Para que a gente possa consolidar aí o conhecimento. E também um plano de desenvolvimento. Olha que interessante. Então, na introdução tem que ter um gancho, tem que ter a tese e tem que ter um plano de desenvolvimento. O que seria, professor, esse plano de desenvolvimento? Esse plano de desenvolvimento é apenas você citar os argumentos que serão utilizados para a defesa da sua tese e também, caso você queira, para ficar bem completinho o seu plano de desenvolvimento, indicar que fará uma proposta de intervenção. Não é apresentar a proposta de intervenção, é apenas citar, indicar que fará uma proposta de intervenção. Nós veremos isso aí na prática, numa redação que eu preparei aqui para vocês. Então, ficou claro, aluno, na sua introdução, professor, eu tenho que, então, fazer o GTP, isso, um gancho, uma tese e um plano de desenvolvimento. Bom, depois nós temos o segundo e o terceiro parágrafo, ambos referindo-se ao desenvolvimento, sendo que o primeiro aqui do segundo parágrafo, o primeiro argumento será desenvolvido no segundo parágrafo, e o argumento 2 será desenvolvido no terceiro parágrafo. Por isso é importante, lá na introdução, o aluno citar o plano de desenvolvimento, os 2 argumentos, e automaticamente trabalhar um dos argumentos no segundo parágrafo e trabalhar o outro argumento no terceiro parágrafo. E a estrutura que nós vamos usar no desenvolvimento é o TAF, tá, ok? O tópico frasal mais o aprofundamento mais o fechamento. O tópico frasal também está baseado, naquelas estratégias que você pode utilizar lá, o argumento de autoridade, você pode usar ali uma citação, você pode citar um contraste, então você pode elaborar esse tópico frasal também se amparando naquelas estratégias. Eu ressalto que essas estratégias a que eu estou me referindo estão na nota de aula 1, ok? Foi no início ali do primeiro trimestre, está disponível ali no AVA essa nota, você pode olhar e
ali se familiarizar mais com essas estratégias, tá ok? Eu creio que você já está apto, já conhece, como eu disse, já utilizou nas 6 avaliações que se passaram, então basta colocar isso em prática. Então, lança ali o tópico frasal, que é a ideia principal, né? Em defesa ali da sua tese, apresentando já ali o argumento, aprofunde e faça o fechamento, tá ok? E no outro parágrafo, no argumento 2, vai agir da mesma maneira. Então, é importante, aluno, que você esteja aplicando esse TAF, tópico frasal, mais aprofundamento, mais o fechamento, dentro dos seus argumentos. Aqui a argumentação precisa ser uma argumentação consistente, você precisa trazer um repertório sociocultural, legitimado, algo realmente que venha enriquecer a sua redação e fazer automaticamente a defesa da sua tese, do seu posicionamento. Bom, e por último, nós temos a nossa conclusão. O quarto parágrafo, você deverá apresentar a estrutura RCP. Nada mais é do que a retomada da tese, fazendo a conclusão do seu texto. Não esqueça de usar ali o elemento conclusivo, portanto, né, aquele que é muito utilizado ali pelos alunos, e fechar a sua conclusão com uma proposta de intervenção. Eu lembro que essa proposta de intervenção deve constituir-se de fama mais do detalhamento. Nós vamos também, daqui a pouco, detalhar essa fama e falarmos um pouquinho do detalhamento de um dos elementos da fama. Então, falado, né, apresentada essa estrutura para você da redação, nós vamos agora aos pormenores. Nós temos baseado aí nessa grande dica, o learning, do texto dissertativo argumentativo. O primeiro passo, você deve ler os textos motivadores e destacar as ideias principais. Essas ideias irão te ajudar na argumentação, irão te ajudar a fazer ali um projeto de texto. Então, é muito importante você ler os textos motivadores e destacar as ideias principais. Esse é o primeiro passo. Não parta para a sua redação sem ler os textos motivadores. Depois que você leu e identificou as ideias principais ali de cada texto, você deve elaborar o projeto de texto a partir do tema. Ou seja, o projeto de texto começa com o tema. Você deve destacar ali o tema e, com base no tema, realizar o seu projeto de texto. Nós vamos entrar em detalhe aqui do projeto de texto, mas eu quero já ressaltar, o projeto de texto é importantíssimo, aluno, para que você possa pontuar na competência 2, principalmente na 3, que vai falar sobre a organização, tá ok? Então, competências 2 e 3, o projeto de texto vai te ajudar muito, principalmente na 3, na questão da organização da sua redação. Bom, o terceiro passo, já li os textos motivadores, já elaborei o meu projeto de texto. O terceiro passo é apresentar uma argumentação consistente. Utilize as estratégias argumentativas. Faça com que o seu texto realmente traga argumentos valiosos, preciosos, que venham a enriquecer o seu texto. Lembrando que esses argumentos, né, a sua argumentação, não pode ferir os direitos humanos, tá ok? Então, é importante que você esteja atento a isso. Quarto passo, você deve realizar a coesão por meio dos elementos inter e intraparágrafos. Lembrando que os elementos interparágrafos são aqueles que iniciam um parágrafo, e os intraparágrafos são aqueles que vão dentro do parágrafo. Então, nós temos aí exemplos, eu vou apresentar para vocês, de inter e intraparágrafos, que vão dar a coesão para o seu texto. Por último, né, o passo número 5, não se esquecer de apresentar uma proposta de intervenção na conclusão. Então, essa proposta de intervenção ela é importantíssima. Como eu disse também, assim como na sua argumentação, na proposta de intervenção não se pode ferir, não se pode ir contra os direitos humanos. Então, tem que haver o respeito aos direitos humanos. Então, são 5 passos básicos para que você desenvolva um texto adequado, um texto nota 1000 aí, né, como nós falamos aí no Enem, que você seja nota 1000 aí na nossa A9. Eu torço para você, enfatizo que você tem perfeitas condições com base naquilo que nós desenvolvemos ao longo do ano, basta você estar atento, caprichar, fazer e seguir essas dicas aí do Learn. Continuando, eu trouxe aqui a A6, né, que foi a nossa última prova com texto dissertativo argumentativo. A A7 foi um projeto de texto e a A8 foi crônica. Então, a última prova que nós temos de texto dissertativo argumentativo foi a nossa A6. Eu fiz questão de trazer para relembrar, ainda está fresco aí na sua memória, é mais interessante para que haja realmente uma fixação.
Então, nós falamos ali da qualidade de vida. Observe que trouxemos aqui no texto 1 uma definição, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, essa era uma ideia importante, né? No capítulo 2, nós falamos da influência do meio ambiente, a importância, né, e que é essencial a qualidade de vida. No texto 3, foi colocado ali, né, para abrir a mente do aluno as várias áreas, né, que ele poderia abordar dentro da saúde, saúde espiritual, mental, emocional, social. Então, esteja atento àquilo que o texto motivador está apresentando, para que você, ao ler, extraia as ideias principais a fim de colocar ali no seu texto. E apresentamos também um editorial, que foi algo que nós trabalhamos no segundo trimestre. Apresentamos ali onde falava, né, da questão do planejamento dos municípios, da questão do transporte público, como isso, por vezes, gera o estresse e interfere na qualidade de vida. Então, tudo isso o aluno poderia usar como argumentos, poderia aproveitar aqui até do próprio meio ambiente para extrair ali a questão da proposta de intervenção, falando do agente, aquele que é responsável, né? Falando da finalidade, dos objetivos. Então, é muito importante que você, ao ler o texto, consiga ter essa visão, consiga identificar as ideias e, de maneira apropriada, colocar na sua redação. Por quê, professor? Porque não pode haver cópia dos textos motivadores. Então, tem que haver uma paráfrase, tem que o aluno ler e extrair as ideias. Então, ele pode se apropriar das ideias, mas não fazer cópia. Bom, a nossa proposta da 6 foi fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil. Esteja atento, aluno. Toda a redação, né, toda a prova de produção de texto e redação traz uma proposta. Essa proposta é representada por um tema. Então, o tema é importantíssimo. Você lê os textos motivadores, se você até quiser, leia ali o tema, identifique qual é o tema e parta para os textos motivadores com essa ideia daquilo que ele quer retratar para você poder extrair ali o tema. Lembrando que o assunto ali dos textos motivadores, tá ok? Ele é um pouco mais abrangente. E o tema é um recorte desse assunto. Então, por isso que se você quiser ler o tema e partir para a redação, não há prejuízo algum. O que não pode é você ler os textos motivadores, pular a proposta de redação e já ir direto fazer a sua redação, sem bater aqui, né, nessa tecla do tema. É importantíssimo. Esteja também atento, né, na nossa 9, né, ali, no comando que estará ali, você precisa estar atento, né, à questão da proposta de intervenção, a questão se vai ser obrigatório o título ou não, a questão do número de linhas. Alguns alunos, professor, só tinha 8. 8 é o mínimo, aluno, para ser corrigido. Menos de 8 nem corrige a redação. O aluno vai fazer 8, 10, 12 linhas, vai ficar pobre. Então, capriche, de 20 a 30 linhas nós temos pedido, né, dentro daquele texto que realmente fique um texto bem consistente. Então, 8 linhas ali, que geralmente vem no comando ali do Enem, tudo, é o número mínimo de linhas para ser corrigido. Então, dificilmente um aluno vai conseguir fazer uma redação consistente, né, bem argumentada, com 8 linhas. Então, faça aquilo que nós estamos acostumados, acima de 20 linhas. Bom, o projeto de texto. É importante relatar aqui no projeto de texto, né, que ele é um mapa, ou seja, você vai aproveitar o projeto de texto para organizar, ditar o passo a passo da sua redação. Então, não esqueça, aluno, é um passo importantíssimo essa realização do projeto de texto. Você vai fazer, então, um roteiro, né? Qual é a minha tese, quais os argumentos que eu vou abordar, quais as frases que eu vou utilizar para introduzir um argumento. Vamos ver um exemplozinho aqui de projeto de texto? Então, olha aqui, ó, fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil. A primeira coisa que você deve no seu projeto de texto é escrever o tema, para que fique fixado. Com base no tema, você vai extrair a tese. Professor, como é que eu faço a tese? Basta você transformar, né, o tema numa pergunta. Quais os fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil? E aí você vai elaborar a sua tese. Feita a sua tese, né, é importante que você escolha 2 argumentos para defender a sua tese. Esses argumentos, né, muitas vezes a gente precisa pensar um pouquinho, porque geralmente ao lermos ali o tema, vem aqueles argumentos já básicos, que todo mundo vai colocar na redação. Então, quando você coloca, às vezes, até 3, 4 argumentos, o terceiro e quarto já sai um argumento mais diferenciado. Então, não
coloque simplesmente 2 argumentos. Você utilizará na redação 2 argumentos, mas você pode aqui, né, ficar livre para colocar 3, 4 argumentos para poder forçar um pouquinho, né, e ter um pouco mais de criatividade. No tópico frasal, você vai apenas escrever as frases que você iniciará, né, os parágrafos do desenvolvimento, que estará, né, empregando aqui no tópico frasal. Então, o que você empregará no tópico frasal? Coloque as frases. E a conclusão, você deve lembrar de fazer, né, a proposta de intervenção. Não esqueça. Vamos dar prosseguimento aqui. Olha o projeto de texto já pegando a redação de uma das alunas aí que fizeram a 6. Fatores essenciais para a qualidade de vida. O gancho mais a tese. Ou seja, você deve elaborar, tá ok? Um gancho mais a tese. Para que você possa fazer a tese, quais os fatores essenciais para a qualidade de vida no Brasil? Transformou o tema numa pergunta. E aí a resposta será a sua tese. Olha como é que foi a resposta da aluna. A perpetuação de um padrão de vida saudável nos amplos parâmetros sociais e emocionais é imprescindível para a manutenção de qualidade de vida no Brasil, visto que proporciona 2 fatores essenciais para tal efeito: o ambiente sadio das relações sociais e o equilíbrio psicológico. Então, nós temos aqui 2 argumentos já mencionados na própria tese da aluna, dizendo que as relações sociais, né, são as relações sociais e o equilíbrio psicológico. Então, a tese é uma resposta à pergunta que você elaborou ali através do tema. Bom, continuando. O segundo passo, você deve estabelecer 2 argumentos. Se observarmos aqui, na tese da aluna já colocou ambiente sadio de relações sociais e equilíbrio psicológico. Observe, o ambiente sadio de relações sociais e o equilíbrio. 2 argumentos que você deve estabelecer para defender o seu tema. Se você quiser, para ficar mais completo, é o que eu indico aqui, né? Você pode também, além de anunciar os argumentos, colocar ali que fará uma proposta de intervenção. Então, é importante, aluno, como a aluna fez aqui, que você, na sua introdução, apresente a tese, obviamente, apresente o gancho, né? Colocando aqui, tá certo, os argumentos, citando os argumentos que você usará nos parágrafos do desenvolvimento. Bom, vamos ver, então, como é que ficou a introdução? Olha aqui, a aluna usou a Constituição Federal, a citação aqui como o gancho. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, promulgado em 1888, é direito de todos o acesso à saúde e ao bem-estar. Analogamente, a perpetuação de um padrão de vida saudável nos amplos parâmetros sociais e emocionais é imprescindível para a manutenção da qualidade de vida no Brasil, visto que proporciona 2 fatores essenciais para o efeito: o ambiente sadio de relações sociais e o equilíbrio psicológico. Sob essa ótica, convém analisar os aspectos supracitados e possíveis propostas para melhorar o modo de vida nacional. Então, observem aqui, a aluna usou os 2 argumentos e ainda anunciou aqui a proposta de intervenção e colocou a Constituição de 1988 como um gancho para que pudesse ali dar a introdução ao assunto, chamar a atenção do leitor. Então, muito importante, nós precisamos aí estar valorizando essa estrutura. Eu peço que você, ao produzir a sua introdução, lembre-se do gancho, lembre-se da tese, de citar os 2 argumentos e, caso queira também, anunciar que fará uma proposta de intervenção. Uma introdução aí muito bem em termos de estrutura. Bom, depois da introdução, nós voltamos aqui para o desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento você precisa, né, no seu projeto de texto, deixar ali 2 frases, uma para introduzir cada um dos parágrafos do desenvolvimento. Então, aqui temos exemplo. Nesse sentido, é um conectivo interparágrafo, que liga ao parágrafo anterior, no sentido apresentado no parágrafo anterior. Ademais, que liga ao parágrafo anterior, dando a ideia de continuidade. Então, nesse sentido, vale ressaltar, e ademais a saúde mental. Então, o primeiro, ela usou o argumento relações interpessoais, e a segunda, saúde mental. Interessante que
que os argumentos aqui propostos pela aluna eram ambiente sadio das relações sociais e o equilíbrio psicológico. Ao retomar isso nos parágrafos, ela troca fazendo, né, uma demonstração de um vocabulário mais pleno, mais repleto. Então, ela usou relações interpessoais e usou saúde mental. Então, é importante, né, para não ficar repetitivo, que você substitua por palavras equivalentes, mostrando assim um domínio vocabular. O aluno que repete muitas palavras demonstra um vocabulário limitado, não é verdade? Então, olha como é que ficou o desenvolvimento da nossa aluna. Nesse sentido, vale ressaltar que a empatia e o não individualismo precedem o âmbito de relações interpessoais saudável. Dessa forma, consoante o sociólogo Durkheim, o corpo social é regido por fatos sociais, normas ou patológicos e pode ser comparado a um organismo que possui harmonia rompida de se deparar com uma enfermidade. De maneira análoga, então, ela faz uma citação e faz uma analogia, ou seja, ela faz um aprofundamento em cima da citação. Alguns alunos só estão fazendo a citação, e o mais importante não é a citação ela valoriza a redação, mas o mais importante é a sua argumentação, aproveitando ali a citação. Então, ela fala de maneira análoga. Tá certo? O egoísmo precedente na sociedade age como um fato social patológico, que rompe a homeostase social, uma vez que compromete a relação sadia entre os indivíduos. Então, um bom parágrafo com elementos de coesão interparágrafo, nesse sentido, elementos intraparágrafos, dessa forma, de maneira análoga, então, usando com muita propriedade os elementos de coesão. Depois, ademais, a saúde mental negligenciada, em sua maioria, pela população, é igualmente primordial para a obtenção da vida plena, mediante dados levantados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, traz aqui uma pesquisa, né? Traz aqui dados estatísticos para poder enriquecer, né, através dessa estratégia. Então, você pode trazer dados também, pode trazer exemplos para que o seu texto fique enriquecido. Observamos aqui os elementos, né, interparágrafos, ademais, e os intraparágrafos. Então, tem aqui, né, mediante, temos aqui à vista disso, então o aluno, a aluna está usando com propriedade aqui os elementos de coesão. Isso enriquece muito o texto. Bom, eu quero ditar aqui para vocês, né, como exemplo, algumas frases para você iniciar os parágrafos do desenvolvimento. Nesse contexto, cabe ressaltar que deve-se destacar ainda que, em detrimento dessa questão, vírgula, pode-se afirmar que é fundamental ainda abordar que. Então, você pode usar essas frases, né, esses elementos de coesão, nos parágrafos, para iniciar os parágrafos, ou seja, como elementos interparágrafos, está em vermelho aqui. E os elementos intraparágrafos são aqueles que vão conectar, tá ok? Os períodos. Além disso, com isso, ademais, alguns aqui, né, no caso do ademais, com isso, desse modo, podem ser usados quanto o inter quanto o intra, ok? Mas evitem o contudo, o mais, o porém, serem utilizados como interparágrafo. Demais ali, quando você quiser dar uma ideia contrária, por outro lado, tá ok? Fica mais apropriado. E você pode iniciar também um parágrafo conclusivo, é indubitável, portanto, que é imprescindível, portanto, destacar. Então, sempre use, né, o elemento conclusivo para marcar a sua conclusão. Então, aí exemplos de frases, né, que vocês podem usar, tanto para a conclusão, para o desenvolvimento. E vamos fechar aqui a conclusão da redação, que também ficou muito boa, falando aí da fama, mais o detalhamento. Portanto, é indubitável que medidas precisam ser tomadas para melhorar o rumo ou de erro. Dessarte, o Ministério da Saúde, por meio da isenção fiscal, deve incentivar a população brasileira a fazer consultas de rotina com profissionais da saúde especializados na área psicológica, com o intuito de amparar possíveis vítimas de transtornos psiquiátricos e manter a boa saúde mental da população. Aliado a isso, deveria ter uma vírgulazinha aqui, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional pode promover reformas a fim de
ampliar os centros de lazer urbano e promover o bem-estar físico e emocional. Dessa maneira, poder-se-á efetivar a qualidade de vida. Então, nós vemos aqui, né, que foi utilizado o agente, foi utilizado, né, o meio modo, essas expressões por meio de, as expressões a fim de, são importantíssimas, alunos, para que você possa realmente marcar ali, na sua proposta de intervenção, a fama, a finalidade, né, a ação, o meio modo e o agente, e depois detalhar um desses elementos. Eu também deixei aqui uma estruturazinha básica para você, né? Os agentes pode ser o governo, o poder judiciário, legislativo, o Ministério, a família, a ação, o que vai promover, né? Vai promover, vai criar, vai adotar. O modo ou meio, usem a expressão por meio de. A finalidade, usem a expressão a fim de. E o detalhamento deve ser de um desses elementos. Então, um exemplozinho, é indubitável, portanto, que retoma a tese por meio dos argumentos, ponto. Desse modo, olha, o uso conectivo inter, aqui no caso intraparágrafo, desculpe, desse modo, para dar sequência, né? O agente deve promover, então falou quem é o agente, falou qual é a ação. Por meio de, falou qual é o meio modo. Então, use isso por meio de. A fim de, falou a finalidade. Ademais, olha aqui o detalhamento. É necessário que tal ação, ou que tal agente, que tal órgão. Então, ok? E aí, faça o detalhamento. Então, é importante essa questão do detalhamento. E aí, conclua com o fechamento. Tem muitos alunos, professor, fazer um fechamento equivale ao detalhamento. Nem sempre, o avaliador pode não considerar. Por isso que é importante, se preocupe em dar o detalhamento e feche com chave de ouro o seu texto com esse fechamento. Assim, fazendo ali, no caso, a retomada, caso não tenha feito inicialmente, que é o mais empregado, né? E aí faz assim, o aluno conseguirá ser feliz na nota, se seguir todas essas orientações que nós estamos passando. Bom, eu fico feliz de poder, de uma maneira rápida, mas bem objetiva, fazer uma revisão falando de tudo aquilo que nós trabalhamos no nossos primeiro e segundo trimestre e preparando você para a última avaliação, a 9, para você fechar com chave de ouro, texto dissertativo argumentativo. Não deixe de observar todos esses detalhes da macro e microestrutura, o emprego dos elementos de coesão, e não se esqueça de caprichar numa proposta de intervenção que não contrarie os direitos humanos, ok? Lembrando, você que ainda não fez a reescrita, ela termina no dia 5 de novembro, às 18 horas. Eu espero que você tenha bons estudos, sucesso aí na nossa avaliação neste sábado, dia 6 de novembro, que você possa realmente se preparar para uma boa prova. Bons estudos, até a nossa próxima aula.